Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu particularmente gosto muito, meus irmãos, quando vejo nas Escrituras esses momentos em que Nosso Senhor como que solta um pouco da sua alma poética, sabe? Como em outro texto em que ele diz: olhem os lírios do campo, que não trabalham nem tecem, e contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como eles. Esses textos em que Nosso Senhor faz essas comparações tão bonitas em relação ao reino, em relação a Deus, enfim. No Evangelho de hoje nós temos Nosso Senhor falando da necessidade de sermos pequenos. A humildade é, com certeza, a primeira das virtudes humanas necessárias para a nossa caminhada espiritual. Antes de Deus nos querer castos, justos, fortes, né, com a virtude da fortaleza, enfim, Deus nos quer humildes. A humildade é essencial. Sem ela, a soberba vem e rouba todos os méritos e perverte todas as virtudes que nós possamos ter. Sem a humildade, nós vamos então nos perdendo. É como uma carroça cheia de virtudes, mas se essa carroça for guiada pela soberba, então vai tudo para o precipício. Mas essa imagem da criança, com certeza, cativa muito o nosso coração. Eu lembro de uma vez, em uma caminhada matinal, eu avistava uma mãe e uma criancinha caminhando, e a criancinha, bem pequena ainda, acho que tinha aprendido a caminhar recentemente, mas a mãe já colocava ela ali para caminhar um pouquinho. E era interessante porque a criancinha caminhava um pouco, aí se cansava, aí a mãe pegava a criancinha no colo e continuava, né, indo para o metrô. Aí depois, mais um pouquinho, colocava a criancinha novamente para caminhar, né, ela se cansava, depois ela pegava novamente a criancinha no colo e continuava até chegar no metrô. Essa imagem, por mais simples que seja, pode nos ajudar a entender um pouco mais o Evangelho de hoje. O Senhor quer que nós tenhamos essa docilidade, essa confiança total nele. Eu costumo brincar dizendo que as crianças não ficam preocupadas com o boleto que vence amanhã, elas não se preocupam muito com a conta de luz, de água, enfim. Elas não têm essas preocupações. Por quê? Porque elas confiam plenamente, né, nos seus pais, no seu pai. Não é próprio delas essas preocupações. O Senhor quer que nós sejamos pequenos e que nós confiemos nele, confiemos na sua proteção. E não somente isso, que nós permitamos que ele nos guie. Também que às vezes ele nos carregue também, de certa maneira. Essa imagem da mãe que pega a criancinha no colo depois que ela está cansada de caminhar por um tempo, é com certeza uma imagem que pode nos ajudar a entender o quanto Deus nos auxilia com a sua graça. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos sim procurar adquirir as virtudes, crescer nas virtudes, na vida de oração, mas veja que nós precisamos sempre do auxílio de Deus, nós precisamos do auxílio da graça, assim como a criancinha precisa que a mãe dela pegue ela ali no colo para terminar a caminhada. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos concluir a nossa caminhada até o céu. Por isso, nós precisamos ser pequenos, precisamos da humildade. Sem a humildade, a graça de Deus não pode agir em nós. Sem a humildade, sem essa abertura para aquele que é a majestade infinita, né, que é nosso Deus, sem essa abertura, Deus não vai agir na nossa alma, Deus não vai transformar a nossa alma. Por isso, meus irmãos, como crianças, tenhamos essa confiança no Senhor. Também como crianças, tenhamos esse olhar de espanto e admiração para as coisas que Deus vai realizando na nossa vida. Eu gosto muito dessa visão que as crianças têm, onde tudo é novo, tudo é interessante, tudo é maravilhoso. As crianças normalmente não são entediadas, né? Elas não são entediadas, a não ser, claro, que seus pais deem telas e celulares, né? Aí sim, em pouco tempo elas se tornarão entediadas, né? Mas as crianças, em sua natureza comum, normal, elas são sempre empolgadas com as coisas, são entusiasmadas, né? E entusiasmado significa estar cheio de Deus, né? Segundo a etimologia grega da palavra.
esse olhar, né, das crianças de espanto, admiração, empolgação, né, com as coisas, deve também nos ensinar a ter esse mesmo olhar para as maravilhas que Deus realiza na nossa vida. Esse olhar de espanto e admiração, né, de tanta graça, de tanta coisa que nós recebemos de Deus. Que nós então façamos como as crianças, sejamos dóceis ao Senhor, confiemos plenamente nele. Permitamos que Ele nos auxilie com a sua graça, que Ele nos carregue em alguns momentos da nossa vida, mas nos esforcemos sempre para continuar sempre ao lado dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.